está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge, neste mês de março, falando especificamente sobre o universo feminino. E a convidada de hoje é a doutora Maria Berenice Dias, sócia do escritório Maria Berenice Dias Advogados, que atua nas áreas de direito homoafetivo, famílias e sucessões. Ela também foi a primeira mulher a ingressar na magistratura do Rio Grande do Sul e a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça. É uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, sendo a vice-presidenta nacional e presidenta da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero. Também é presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB. E instalou mais de 200 comissões em todo o país. Elaborou o Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, que foi apresentado ao Senado Federal por iniciativa popular. Autora de diversos livros nas áreas de direito das famílias e sucessões, homoafetividade, alimentos e violência doméstica. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Berenice, que é bastante atuante nas redes sociais. Seja muito bem-vinda. Acho que temos um tema bastante rico em discussão hoje aqui, né? É verdade. Eu não podia deixar de estar aqui, sabe? Que é porque eu tenho uma profunda admiração, sabe? Pelos jornalistas, pelas jornalistas. Até eu tinha feito essa referência, né? Jornalista é uma das raras profissões que se identifica no feminino. Porque sempre quando é no masculino, nós acabamos sempre invisibilizadas, né? Então, é verdade, é verdade. É verdade. Verdade. E representa bem, porque somos mais da metade da categoria e mais da metade nas redações. Também, mas nós somos mais da metade das advogadas neste país e ainda se chama Ordem dos Advogados. É verdade. E eu quero fazer uma campanha há muito tempo para trocar a Ordem da Advocacia Brasileira. Não é? Então, é verdade. A dos magistrados também, dos magistrados. Olha, eu estou fazendo uma campanha através do IBDFAM, né, esse instituto que foi criado há 27 anos atrás, exatamente para, sabe, procurar repensar e mudar algumas coisas, principalmente nesse âmbito das relações pessoais, relações familiares, e aí engloba, obviamente, a questão da mulher, né? Não tem como falar em alguma coisa sem atentar a esta realidade. Uma realidade que sempre foi um pouco invisibilizada, né? Nós mulheres sempre tivemos... a gente acaba que a gente sempre foi coadjuvante, né? Mas se nós fomos... Embora a gente tivesse ação de protagonista, mas a gente era consideradas coadjuvantes. Mas é que nós fomos adestradas para isso. Né? Desde pequena, com a tal da bonequinha, quando nasce, panelinhas, enfim, comportada, sentar de perninha fechada, sabe? Ser caladinha, obediente, sonhar com o casamento para ter filhos e tal, até que a morte separe. Bom, e, enfim, então, vida profissional, independência, isso nunca passou. O que as mulheres podiam fazer no máximo? Olhe lá, serem professoras primárias. Trabalhavam em expediente, né? Não trabalhavam com crianças, no meio de outras mulheres, então isso podia. E assim, a virgindade era altamente sacralizada, a ponto de que estava na lei que o homem podia pedir anulação do casamento se ele descobrisse que a mulher não era virgem. Verdade, existia então, assim, isso. Então esta pureza, castidade da mulher, o não exercício da sua sexualidade, sempre foi adjetivada a mulher, né? Por isso, pela sua abstinência. Então isso era algo que... Então assim, então a mulher tinha que ser tão pura, tão casta, que se o homem então casa com uma mulher virgem, ela fica trancadinha dentro de casa, sabe? Fazendo só essas coisas. E por que finalidade isso? Não é pela mulher, é para dar ao homem a segurança de que os filhos dela são dele. Como o homem ter certeza? Se casa com uma virgem, deixa ela dentro de casa, ou bota a burca e tal, como andam até hoje em dia em alguns segmentos, enfim. E até hoje, né, condenam a mulher, diz, mas ela andava de sainha curta, degotada, bebeu demais, ela pode fazer o que quiser, né? Mas, sabe, sempre foi isso. Então, no fundo, a gente se dá conta que sempre assim, é o aspecto patrimonial, sabe, essa
perversidade do homem, a mulher... Estava escrito na lei, a mulher tinha que obedecer o marido. E até até que a morte os separe, durante um período também o homem podia lavar a sua honra, né? Sim. E ele poderia matar, né? Agora, olha, século XXI, precisou o Supremo dizer, olha, não cabe isso. E seguido sempre houve essa alegação. E assim, até nas ações investigatórias de paternidade sempre teve isso, né? Qual era a alegação do homem quando tinha uma ação de investigação de paternidade? Ah, não, mas ela andou com muitas pessoas. Isso, então, poderia gerar a dúvida do juiz e não reconhecer a paternidade. Sempre desqualificando, né, a mulher pelo seu exercício da sexualidade. Aliás, é a forma que se tem de agredir uma mulher, né? Sim. É atribuir a ela isso. Quando essa atividade sexual é motivo... de orgulho dos homens, inveja dos outros. É verdade. Por isso, eles são ensinados desde cedo, né? Aprender a ser um homem, não pode chorar, sabe? Tem que namorar bastante, pegar todo mundo. Para mostrar mostrar que é homem, né? Que não é gay. Então, que também, coisa, então, a forma de agredir o homem é atribuir a ele uma postura que a sociedade não espera dele, né? E das mulheres também. Ninguém agride uma mulher chamando ela de lésbica, né? E ninguém agride um homem chamando ele de galinha. Não, isso é qualificativo, né? Então, são esses estereótipos que... Será que nós estamos rompendo com isso, hein? Já estamos rompendo com isso. Acho que a gente já está caminhando, né? Mas tem uma estrada muito longa, né? Parece que não tem fim. A gente tem que descansa, toma uma água e segue em frente, né? E a gente falando, né, da legislação, né? As nossas conquistas em termos de legislação, elas têm sido consistentes ou a gente ainda... Em termos constitucionais, sim, né? A Constituição veio repetidamente dizendo homem e mulher são iguais, direitos e obrigações, enfim, proíbe seguro da verdade. Mas na legislação outra, por exemplo, no Código Civil e tal, não existe. Na jurisprudência, muito menos. A nossa jurisprudência, nossos juízes, eles são conservadores, eles são machistas, sabe? Tanto que, assim, existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, agora do ano de 2023, que obriga os juízes a julgarem as ações atentando às questões de gênero. Ou seja, sabe, está ainda entranhado no julgamento, sabe, essa desequiparação, né? Que não enxergam uma situação ainda de vulnerabilidade de uma mulher, e vulnerabilidade não só física ou psicológica, ou até econômica. E isso se vê muito presente nos processos, né? Então, assim, olha, tem que dividir patrimônio, tem que dar alimentos para a mulher, que às vezes ficou a vida inteira sem trabalhar, ou porque ele não deixou, porque combinaram. Bom, a justiça inventou da cabeça dela, que nem está na lei, os alimentos dá por um tempo, depois ela que se vire. Como é que é achar que, sabe? A lei não diz isso, diz que alimentos enquanto as pessoas precisam. Por exemplo, cobrança de alimentos. Cobrança de alimentos, olha, é o processo dos mais demorados que tem no Brasil. Quem é que paga alimentos? É o homem. O registro dos filhos, quem é que não registra? É o homem. Tem algum mecanismo ágil para que ele assuma essas responsabilidades? Não tem. Não interessa ao legislador, né, legislar nesse sentido. E a justiça pega esta lei e não atenta a isso. Então, assim, isso tem que estar mais entranhado, né, na nossa sociedade. E acho assim, essa acaba sendo uma responsabilidade nossa. Nós, mulheres, é que temos que continuar gritando, queimando sutiã em praça pública. Olha quanto nós fomos desqualificadas, né, historicamente, nos chamavam de malucas e tal. As mulheres nem se identificaram, aliás, tem senadora que até hoje não diz que é feminista. Quando a condição de feminista, eu acho assim, é de todas as pessoas inteligentes, tanto mulheres quanto homens, né? Sim. Eu gosto de homens feministas,
se dão conta de que a coisa está mal e que algo precisa ser feito, né? E eu acho assim, todo mundo, não, mas estamos entrando. Bem pouco. Na política nós não estamos, nos tribunais superiores não estamos, nas empresas, nos postos de poder nós não estamos. E qual é a prova de que nós não estamos? No mínimo 2 escancaradas, né? Nós ainda desempenhando a mesma função, ganhamos menos. E por quê? Né? Exatamente. E o outro, que é o mais estarrecedor, a violência doméstica é o crime que mais se pratica neste país. Diminuiu? Não, todo mundo diz que aumentou. Eu acho que aumentou foram as denúncias, motivada todas essas campanhas que são feitas, uma certa estruturação. A Lei Maria da Penha veio, sabe, com um enorme significado. Em primeiro lugar, veio possibilitar que se quantificasse a violência doméstica, né? Que antes estava lá, pequeno potencial ofensivo, pagava a cesta básica e estava tudo bem. Houve uma mudança e há uma resistência ainda de estruturação de políticas públicas, tal, de criação de juizados especiais, de delegacias especializadas, sabe? Mas há toda uma campanha nesse sentido. Então, assim, o que está havendo? Um pouco mais de encorajamento das mulheres a denunciarem. Então, até assim, esse aumento, eu não acho que seja o aumento da violência, mas o aumento da denúncia. Então, mas acho que ainda nós vamos demorar um tempo, sabe, para, em todo esse movimento, começar a cair os números da violência. Existe um papel, acho, muito importante, não só da sociedade, mas da mídia, né? Sim. Porque a forma como lidar com essa notícia, a forma como oferecer para a sociedade essa notícia, para além da simples notícia, mas orientando e dando os caminhos para que isso evite, porque aquela história, né, que falou assim, crimes de menor potencial ofensivo, a cesta básica, ok. Sim, mas aí ele vai se repetindo até que vira um feminicídio. Sim. Que antigamente nem existia essa palavra, feminicídio, né? Mas as palavras importam, né? Elas têm poder. Com então, acho certeza a né, gente precisa delas, né? Mas tu sabe por que dessa mudança? Foi a presença das mulheres no jornalismo. Porque antes o jornalismo dava notícias, sabe? Agora fazia essa análise, sabe? Fazer investigação, trazer, chamar atenção, bater em alguns temas e referendar, sabe? Isto eu tenho certeza que foi por este aumento. Em primeiro lugar, porque essa é uma característica muito feminina, né, que é cultural também, vem lá das nossas educações e tal. Nós aprendemos a ser pessoas desdobráveis, como diz a Adélia Prado, né, porque nós aprendemos a fazer muitas coisas simultaneamente e tanto que nas empresas, nestas atividades, não do desempenho do poder, mas das atividades, nós nos damos muito bem, sabe? Porque nós temos esta habilidade. Então, acho que o jornalismo é um grande fator. Aliás, sempre foi um grande aliado meu, por isso que eu estou aqui. Em primeiro lugar, eu acredito no jornalismo. Acho que tinham que ser mesmo todos profissionais com universidade, tal, com curso. E a gente, quem sabe, ainda consegue reverter isso. Né? A gente tem a PEC do diploma para ser votada. Olha aí, ó. Não, principalmente agora, nessa questão de fake news e inteligência artificial. Então, sabe, em quem é que a gente tem que acreditar? Exatamente. Sabe? Em quem tem este compromisso. Sabe? Então, acho que é um papel muito importante. E a formação, né, ela vai dar exatamente esse caminho para que a informação seja dada de uma forma completa. Porque, infelizmente, hoje nós temos muitos sites, Instagrams de fofocas e coisas do gênero que noticiam. Tem hoje um Instagram em Porto Alegre que funciona com muitas notícias e o dono é um empresário e não tem um jornalista que trabalhe lá. E é muito comum notícias de violência contra a mulher, e aí tu vê coisas do tipo prostituta é assassinada. Garota de programa. Garota de programa, desculpe. Eu já vi garota de programa, não sei o que, daí se prostituía desde não sei quando, não sei o que, daí a última linha deixou 2 filhos. Então ela era uma mãe de família.
né? Então, assim, a falta de conhecimento, de formação, daquela boa e velha cadeira de ética da universidade, né? Da busca pela informação correta, vende o que... A ética na informação é fundamental nessa hora, né? Porque... Então, isso é muito... Para nós é muito difícil, né? Sim. É um desserviço. É um desserviço. Não, e depois, assim, bem, na notícia é bem isso, né, que eles noticiam. Quer dizer, o que vem, né, o que tem de significativo o exercício da sua sexualidade? É a vida sexual da mulher. Exatamente. Não interessa que ela é mãe, sabe? E eu também não vejo nenhum demérito em as pessoas serem profissionais do sexo. Para mim, uma profissional uma profissão igual às outras, e tem, acho que assim, circunstâncias muito piores, né, que são aquelas pessoas que permanecem dentro de relacionamentos, sabe, relacionamentos agressivos, se submetem pelo status que tem lá dentro. Sim. Isso eu acho que é mais grave do que um negócio que é feito. Não, tu me paga com tanto. Com certeza, mas no caso, né, muitas vezes essas pessoas que escrevem esses textos já é com aquela ideia de que, bom, olha o que ela estava fazendo. A intenção é desqualificar, né? Sim. A intenção olha o que ela estava fazendo. Sim, garota de programa, estava não sei aonde, com não sei quem. Ela marcou um encontro com o cliente, o cara matou, é bom, né? Ninguém manda ser garota de programa. Não, mas ela a intenção por trás. Ela fez isso, estava bêbada. Exatamente. Tudo isso que bate, né? E depois, assim, ó, no fundo, eu acho que isso tem algo que atenta a todas nós, né? Assim, que eu acho que os homens não percebem. Nós temos medo, sabe? Nós temos medo, às vezes, de entrar no elevador. Dependendo de quem está lá dentro. Como não tem? Sabe? Quer dizer, nós temos medo da preservação da nossa integridade física. Exatamente. Sabe, sair de noite, que eu acho que é um direito que todas nós temos, de sentar num bar sozinha, sabe? Parece que isso não é permitido, parece que tu está ali à mercê de que alguém venha até importunar. Exatamente. Então, assim, mas o que ela está fazendo sozinha? E eu me lembro que eu tinha uma amiga minha, que às vezes a gente saía e tal, disse assim, vocês estão sozinhas? Eu disse, não, estou com ela está comigo, nós não estamos sozinhas. Quer dizer, o conceito de sozinho, sabe, seria um homem ali. Sim. Então, sabe, tem muita coisa que, sabe, e esses momentos, essas datas, é importante a gente assim, parar para fazer esse tipo de reflexão. Sim. Sabe que você não pode fazer essa coisa rasa. Não, que eu detesto. Não, mas as coisas vão indo, com o tempo vai mudar. Quando diz que o tempo vai mudar, parece que eu não preciso fazer nada. Deixa que o tempo... O tempo resolve, né? O tempo resolve. O tempo não resolve. Se a gente não fizer nada, cruzar o braço, não tem, não vai acontecer. Mas essa é a posição, esse comodismo, né, colocar essas viseiras e tal, e deixa como está, é o mais comum que tem, né? Sim. A gente estava falando assim dessa determinação, né, de olhar gênero, né, na hora para os juízes e tal. A gente vê que isso também é um problema que já começa de termos mais juízes homens talvez atuando do que juízes mulheres. Nos tribunais, sim. Nos tribunais superiores, então nem se fala. No Supremo só tem só tem uma mulher. Até hoje só tivemos 3. Como aqui no sindicato, só tivemos. Em 81 anos só 3? E ainda que no primeiro grau, nas instâncias iniciais, já entrem no concurso muitas vezes um número maior de mulheres, né, do que de homens. E isso, eu digo por mim, né, foi uma luta de anos, porque em primeiro lugar as mulheres não entravam. Eu fui a primeira que consegui me inscrever, porque eles não aceitavam a inscrição. Recusavam a inscrição de todas as mulheres e motivadamente, né? Mas assim, eu me preparei para ser juiz, porque queria muito ser juiz. Eu sempre acho que eu nasci para se fazer isso. Então, eu, no primeiro ano da faculdade, comecei a trabalhar, tinha um emprego que foi colocado à disposição do tribunal, que era o que eu queria entrar lá dentro, para mostrar assim, vou mostrar para vocês como eu sou boa, como eu posso ser. E de datilógrafo eu cheguei, me formei assessora do presidente, professora da Universidade Federal, secretária da Escola da Magistratura, sabe? Eu me tornei
Bom, e agora, meu pai tinha sido desembargador, meu avô também, mas meu pai já tinha morrido. E ainda, uns meses atrás, um desembargador disse para mim: tá, tu entrasse na magistratura por causa do teu pai. Eu disse: como? O pai tinha morrido há 1 ano e meio. Disse: mas ele não era o presidente da associação. Não, ele foi. Ele morreu, eu estava na faculdade. Quer dizer, é uma maneira de tentar desqualificar. Isso faz 50 anos, gente. Então, ela tinha dito: mas é isso que corre no tribunal. Quer dizer, passado todos estes anos, sabe, ainda assim, eu disse para eles: mas tu te dá conta como isso, sabe, tu tira esse mérito que, olha, eu estudei 1 ano inteiro mais, sem a mínima chance de fazer o concurso, todo mundo disse: mas tu está maluca, mas e se deixa fazer? Sabe, eu vou ter que passar, enfim. E depois, assim, olha, levou muito tempo, eles deixaram as mulheres entrar, mas sistematicamente rodavam. Muitas mulheres deixavam entrar uma ou outra, enfim. Bom, quem tinha filho e não era casado não entrava. Né? E eu vou ter que contar uma coisa para vocês aqui. Não espalhem. Eu antes tinha uma entrevista com um desembargador. Sabe que ele me perguntou se eu era virgem? Imagina. Acho que isso é fundamental na hora de julgar um caso. Né? Eu era, até isso eu me mantive virgem. Ai, meu Deus, não, eu tinha que ser uma pessoa pura e casta, né, para entrar na magistratura. Olha que absurdo. Né? Gente, então... Nossa, a gente, olha, por isso que é interessante, né, da gente fazer esses bate-papos, porque tem coisas que a gente fica sabendo que, assim, é meio que surreal, né? Surreal. É surreal, porque... Bom, mas é a mesma coisa na nossa profissão. Eu tenho 63 anos, esse ano vou fazer 44 anos dentro do jornalismo. E no meu tempo ainda, era aquela coisa, todo mundo ficava dizendo assim, foi promovida, deve ter feito o teste do sofá. Puma, meu! Sabe? A gente tem competência, mas a gente não precisa fazer o teste do sofá. Não, e a própria legislação permitia que tu definisse, que tu não contratasse uma mulher se ela estivesse grávida, porque tu tinha que fazer teste de gravidez. Tinha o teste. Eu peguei teste de gravidez para ser contratada. Ai, meu Deus. Teste de gravidez. Teste de gravidez. Ainda hoje há restrições de contratarem mulheres ou solteiras, ou recém-casadas, ou jovem, e a pergunta é: pretende ter filho ou não? E muito também na nossa profissão, eu respondi algumas vezes, quando os meus filhos eram pequenos, com quem eles ficavam. Mas eles têm com quem ficar, porque criança pequena fica doente. Não dá para deixar na escola. Então, toda uma... Tipo, é um problema. A mulher é um problema. Será que perguntaram algum dia para um homem? Claro que não. Com quem tu deixa teus filhos? Claro que não fazem, né? E é interessante, tu acabaste de dizer um negócio que é muito interessante. Eles faziam essa pergunta, né? Se era jovem, né? Se tinha filhos, se era casado, não sei o quê, e procuravam não contratar, porque podia ter. Mas em compensação, quem tinha mais. Isso antigamente, hoje então né? Mas quem já tinha, para eles considerarem velho, quem tinha mais de 40, 50, já não contratava porque era velha. Sim. E em compensação, os homens casados interessavam mais porque precisavam trabalhar mais para sustentar mulher e filho. Exatamente. Então, assim, é uma coisa assim meio não, totalmente absurda, né? E isso é uma coisa que a nossa sociedade ainda faz, né? Que é o etarismo, especialmente em relação à mulher. Sim. O homem está com cabelo branco lá, ele está sendo promovido a cargo de chefia, porque, nossa, mas a experiência que ele tem, e não sei o que, mulher, cabelo começou a ficar branquinho, tchau pra ti. Até no desfile de carnaval, né, estavam falando, eles tinham mulheres de mais de 60 anos desfilando, até uma foi destaque e tal, foi até entrevistada. Acaba virando notícia, imagina, né? O que é uma coisa... uma coisa que era ser tão natural, né? E vira notícia. E em relação, e a gente vê aqui, que é sobre violência doméstica. Como é que a gente consegue frear isso, né? Porque a violência, ela dá sinais desde cedo, né?
E aí entram os direitos da mulher na hora de pular fora do barco, né? É este o ciclo da violência, né? Ele começa de uma maneira quase imperceptível, porque as mulheres, sabe, sempre foram criadas para, o homem é o... Não lembro que tinha um programa semanal da televisão que chamava Papai Sabe Tudo, ou seja, as mulheres, então assim, elas sempre casaram, o homem, estava escrito na lei, era o cabeça do casal, o chefe da sociedade conjugal, sabe? Então elas ficavam numa situação de quase obediência, então ela quase devia obediência ao homem. Então quando ele reclamava, ela sentia que merecia aquela represália, sabe? Isso é algo... E estas exigências, sabe, elas vão aumentando. E como a mulher não reage, porque o sonho do casamento perante a sociedade, perante a família, sabe, a pecha de... Antes era desquitada, que era um horror, divorciada, às vezes ainda é. Enfim, muitas vezes é por questão econômica, mas nem sempre. E, sabe, elas se submetem a isso, né? Que é uma forma pior de prostituição, como eu acho, sabe? E só que isto vai aumentando, sabe? Começa com uma certa indiferença, depois começa a falar alto, depois começa a gritar, depois dá um empurrão, depois dá um tapa, depois dá um soco, e não recebe um basta, um para, sabe? Então, assim, continua avançando, porque a mulher não reage. Sim. Sabe? Então, principalmente isso de a mulher não trabalhar, isso dá um sentimento do poder do homem sobre a mulher impressionante, né? Ela não tem como subsistir. Se não tiver, então eu posso fazer o que quero, ela não vai embora mesmo, né? E depois, assim, ela pensa, bom, mas como é que eu vou sair dessa relação? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Como é que eu vou carregar? Eu ouço várias vezes, mas então, se ele não quer separação, não quer te dar nada, não quer deixar tu ficar na casa, sai tu de casa e deixa os filhos com ele. Ai, mas os filhos não são da mulher, né? Os filhos são dos dois, sabe? Se tem tudo isso, mas assim, então os homens sabem que as mulheres têm equivocadamente esse sentido de propriedade dos filhos. Aliás, o maior número de processos que tramita na justiça, e esse é o meu dia a dia, é essa dificuldade que as mulheres têm de permitir este convívio mais estreito dos pais com os filhos, alienação parental, sabe? Porque assim, houve uma mudança, né? Porque assim, as mulheres acabaram sendo chamadas ao mercado de trabalho, elas não tomaram de assalto, né? Elas foram buscadas, principalmente na época da industrialização. Bom, mas para isso, né, bem ou mal, tiveram que convocar maridos e companheiros a participar, né, de dividir essas atividades, a rotina familiar e o cuidado com os filhos. Os homens descobriram, como eu digo, as delícias da paternidade. Aí, quando o casamento termina, eles querem manter essa convivência. E as mulheres acham que não, que ele tem que pagar alimentos e visitar, que é um termo horrível, né? Os filhos de vez em quando, de quando em vez. Sabe? E todo o embate que surge assim. Então, assim, toda esta agressividade, muito disso, decorre deste sentimento, em primeiro lugar, da sacralização exacerbada do casamento, né? E, segundo, também da maternidade. Essa ideia de que quem tem pariu que embale, mãe de nova figuração, mãe padece em paraíso. Porque se eu acho que se os homens tivessem um certo receio, eu trato mal essa mulher, ela vai embora e me deixa com essa carrada de filho, eu acho que eles não agrediriam tanto os homens. Aliás, eu sugeri isso uma vez para uma vizinha minha. Ela veio fazer tal, não sei o que. Mas por que tu não sai? Não, mas eu não vou ter como manter eles com salário. Não estou falando de manter os filhos, para que tu ganha, tu pode te manter. Avisa teus filhos, olha, eu vou ter que sair, o teu pai não quer sair, porque não vai dar nada. Então eu vou sair no final de semana, eu fico com vocês, tudo bem. Tu acha? Não, tenho certeza, né? E tal. 3 dias depois ele saiu, quando ela disse que ela saía embora, então eu vou sair, então ele saiu. Sabe? Então, assim, um blefe. Mais ou menos. Sabe? Então, assim, o fato, assim, as mulheres acabam se submetendo a isso. E isso vai sabendo. E o que eu acho que a gente tem que fazer? As mulheres têm que tomar consciência. Tem que saber que tem que dar um corte. A primeira
atitude, tem que sair correndo na delegacia da mulher. Correndo. Porque assim, ao menos ele vai ser chamado, ele vai receber uma notificação de medida protetiva, ele vai ser impedido de se aproximar e vai dizer, não, eu rompi uma barreira, eu fui além, e há a possibilidade de dar ré, sabe? Porque alguém o fez parar. Então, muito é do movimento. Tanto que na maioria dos feminicídios, que são um número expressivo, as mulheres não tinham medida protetiva. Ou não tinham medida. No fundo, nós somos, cá entre nós, um grande eletrodoméstico. Nós simplesmente fizemos tudo dentro de casa. Né? Os homens não aprenderam a fazer isso para não virar gay. Não podiam entrar na cozinha, não podiam brincar de boneca, não sei o que, não sei o que. Então, eles sozinhos são absolutamente incompetentes, não conseguem tomar conta de uma casa, não conseguem isso. Então, assim, eles precisam ter a mulher ali, né? E como ela se submete a tudo isso e faz tudo isso, sabe? Às vezes, como no escritório, eu faço isso, assim, mas apanhando desse jeito, eu ainda lavo as cuecas dele, né? Então, isso é mal isso. Mas elas têm muita dificuldade mesmo. E a gente também enfrenta na outra... Em geral, a gente sempre pensa, né, que a agressão acontece mais, talvez aconteça mais em famílias mais humildes, ou talvez essas famílias mais humildes consigam denunciar mais. Claro, né? Elas não têm o que perder. Porque, exatamente, porque como é que uma família de classe média alta vai entrar com uma situação de uma medida protetiva e aí o que as pessoas vão dizer? Mas a gente tem o exemplo da nossa própria colega Anaí. Exatamente. Porque a gente viu depois os recortes que foram aparecendo nas redes sociais. Há muito tempo a violência dele, verbal, era uma coisa absurda. Ele diminuía, ele humilhava, ele fazia... E aí eu te pergunto, quando uma figura pública como ela vai para a rede social, né, e diz, olha... não deu, realmente, ele estava me agredindo, eu já estou lidando com isso há muito tempo, estava tentando gozar do meu filho, blá, blá, blá. Isso estimula as mulheres? Isso esse é o papel, a pessoa tem que, de certa forma, aproveitar que ela é uma figura pública e não ficar em silêncio, né? Sim, com certeza. Acho que isso, sabe, quem vai e denuncia e vai para as redes sociais e vai para principalmente pessoas, sabe, que são reconhecidas, são ícones em algum segmento, acho que esse é um belo exemplo. Acho que esse é uma responsabilidade. E assim, a gente se dá conta, sabe, essa é a perversidade do número, né? Nenhuma vai na delegacia e diz assim, olha, eu apanhei uma vez, ou ele me deu uns tapas uma vez, eu estou aqui. Quando deveria ser, a palavra é, estou cansado de apanhar. Sabe? Então ela não conseguiu fazer achando porque depois ele se arrepende, aí vem com flores, ele promete que não vai fazer mais, aí vem o que se chama um pedaço de o período de lua de mel, sabe, que ele fica mansinho e tal, até que ele começa de novo e tal, e sempre dá um passo à frente. Então, a violência não para. Isso as mulheres têm que tomar consciência disso. Mas eu gosto deles, assim, então, mais um motivo para denunciar imediatamente. Porque aí pode ser que ele se dê conta, não, essa atitude. Para romper esse ciclo de violência. Sim. E agora até na lei veio algo que eu fui uma das pessoas que até ajudei na elaboração da lei, a gente fazia muito tempo que eu achava que essa imposição de que os homens participem desses grupos reflexivos de gênero que se chamam, ou seja, que uma das medidas protetivas, então, não pode se aproximar da mulher, não pode isso, não pode aquilo, e é obrigado a participar dos grupos reflexivos de gênero. Então, eles trabalham em grupos, com um psicólogo, com alguém que coordene, e o índice de reabilitação, diga-se, de não reincidência, é de mais de 90%. Né? Ou seja, eles se dão conta de que estavam mal. Porque não adianta assim, botar só na cadeia. Não, no dia que ele saiu, ele volta para bater na mesma mulher, ou ele vai bater em outra. Né? E às vezes também ele está reproduzindo um ciclo de violência que ele acompanhou na casa dele, né? Pode. Infelizmente. Não, pode. Na maioria das vezes, né? Eu atendi uma menina, sabe, que ficou até muito mal, até tentou suicídio, enfim, sabe, por ter sido a violência muito séria, ela até ao menos teve coragem de ir para as mídias e tal, e denunciar.
E procurou com a mãe junto, a mãe não queria que ela fizesse nada, que fosse atrás. Eu cheguei e disse, não, isso é um direito dela, uma obrigação até dela, enfim. Aí ela disse, mas é que assim, ó, ela rompeu, eu disse, ela foi extremamente corajosa, enfim. Aí ela disse assim, mas isso aí é de família, porque eu passei por isso a vida inteira, a minha mãe é a minha avó. Tá. Então, esta jovem era a 4ª geração. Então, por isso que eu acho que ela sofreu tanto quando ela conseguiu romper, porque ela teve uma postura diferente e aguentou muito tempo, porque viu todas as mulheres da sua família passando por isso e suportando isso. Em determinado período, aquilo era normal, né? Sim, acontecia com ela não conhecia uma segunda opção. Exatamente. Em relação, aí a gente comentasse da alienação parental. Ela é importante porque a gente sabe que tem muita mulher que, né, odeia o marido e tal, quando se separa, aí independente, não tem nada a ver com a violência que ela possa ter sofrido, enfim, numa separação. Agora a gente fala uma separação. A gente sabe que tem muita mulher que faz isso. Mas tem muito pai que é abusivo, que batia nas crianças, que batia na mulher e tudo. Essa lei, ela não acaba permitindo que essas crianças corram risco? Não. Não? Como é que funciona isso? Não. Eu queria saber como é que funciona isso. Em primeiro lugar, assim, só vem essas denúncias, porque assim, a alienação parental nada mais é do que programar uma criança para odiar o outro, que é uma vingança da mulher. Tu não me quer mais, me trocou por outra, então não vai ter os filhos. A cobrança sempre é essa. Então, o que quer? Quer afastar. Então, desencadeia toda uma série de medidas. O teu pai não te ama, viu que ele não veio e ela tinha ligado para dizer, não vem porque ele está doente, sabe? Ou se muda, ou ele não te dá as coisas, mas deu para o filho da namorada. E a maneira mais fácil ou mais rápida de conseguir o que é que elas querem, que é afastar o pai, normalmente, não necessariamente, mas na maioria das vezes os filhos ficam, sabe, convivendo com a mãe, mas também existe alienação parental por parte de homens, tá? É alegar abuso sexual, sabe? Porque então, assim, o que é o mais corriqueiro que se vê? A criança convive com o pai, vai para o final de semana, enfim, chega em casa, pois é, onde é que tu foi na pracinha? Mas o pai deu banho, não, o pai deu banho. Ele te lavou a pepeca, lavou, passou a mão na tua pepeca, e aí começa, mas olha, não sei o quê, e começa aquilo, sabe? Pega essa criança, leva na frente da psicóloga, ela vai lá e diz, olha, minha filha, veio dizer que o pai fez isso, leva a criança na frente da psicóloga, a psicóloga diz, o que foi que aconteceu com seu pai? Estava me dando banho, botou a mão na minha pepeca. Que de uma maneira inadvertida, muitas vezes os psicólogos acabam dando um laudo dizendo que há indícios de abuso sexual. Bom, essa mulher pega esse laudo e leva no advogado. O que o advogado faz? Entra com uma ação pedindo a suspensão da convivência. E o que o juiz faz? O juiz suspende. Sem nem ouvir muitas vezes. E isso demora tanto tempo para fazer estudos psicossociais e tal, e ver se é verdade ou não é verdade. Que bom, o vínculo se perdeu. E da mesma forma ao contrário, né? Porque o pai, de repente, não aceitando que a mãe tem uma relação com outro homem, pode criar inverdades ou até estimular a criança a dizer coisas e reverter toda essa situação, né? Sim, tem dos dois lados, né? O mais recorrente é isso. Então, assim, mas o fato, assim, esta construção dessa história, as mulheres acabam se convencendo do que aconteceu. E como... E elas, então, quando a justiça, depois de fazer assim, a justiça não tira os filhos das mães. Não, a justiça ainda é machista e esse é o reverso da moeda, acha que os filhos têm que ficar com a mãe. Isso, então, assim, quando os laudos, sabe, aquele negócio leva anos e tal, acho que não, tem que entregar para o pai, porque de fato a mãe é uma alienadora, sabe? E reverte a convivência e vai morar com o pai.
a mãe acredita que a justiça entregou a criança para um abusador. Né? Mas assim, então assim, viveram juntos às vezes muitos anos, eles vêm com um episódio que às vezes é... Porque assim, a criança, ela... Existe esse depoimento especial, que eu acho que foi uma grande conquista, né, de que crianças não são ouvidas na delegacia, não são ouvidas por juiz, nada, são numa sala especial com uma psicóloga, uma assistente social que tem um ponto, a criança sabe que na outra sala está, né, assistindo e o juiz vai fazendo as perguntas, ela vai falando com a criança. E se houve crianças desse formato, chama de depoimento especial, quer em casos de processos de abuso sexual contra a criança, que existe, que era um caso de alienação parental. Eu tive a oportunidade várias vezes, até porque eu tenho um livro sobre isso, né, assistir depoimento de crianças de alienação. É absolutamente diferente. Uma criança que foi abusada, que o pai está respondendo processo criminal, é incrível a situação dessa criança, o jeito que ela vê, que ela se retorce, que ela não fala, que ela tem vergonha, isso e aquilo e tal. E quando é alienação parental, eles não têm nada, não. E só repetem as mesmas palavras. Eles não sabem descrever um colorido, mas o que ele fez, botou dedo, não botou dedo. Não. Uma chegou e disse, não, o pai botou a colher na minha pepeca. Entende? E aí? Sabe? Depois, assim, ó, nunca teve nenhuma sinalização de nada. Aí, coincidentemente, a gente vai ver quando é que surgiu isso. Ou porque a mulher arranjou um namorado, ou porque ela quer aumentar a pensão alimentícia e ele não quer, ou ela quer um carro novo, quer uma partilha de bens, quer uma partilha... Então, assim, ameaça, tu não vai ver nunca mais teus filhos. Sabe? Então, assim, ó, e isso é difícil até de se apurar, né, de se investigar. Mas, assim, não acontece nada sem uma apuração. Então, assim, se tiver realmente um pai que seja um abusador, sim, mas abusador até no sentido de violento, né? Abusador fisicamente de violento, não sexual. Tem uma forma de verificar isso para não correr o risco de deixar as crianças com ele. Sim, com certeza. E depois, assim, ó, mesmo ficando com o outro, fica garantido o direito de convivência. Agora, assim, está andando essa reforma do Código Civil, do qual eu faço parte, uma comissão nomeada pelo Senado, onde uma das coisas que eu acabei colocando foi essa, né? A convivência sempre é compartilhada, nenhum dos pais pode abrir mão, tá? A guarda unilateral, que eu acho que não existe, porque são obrigações, né, dos pais, enfim, e que só quando fica comprovado que a convivência com um dos pais pode causar prejuízo, a doença ou sequelas físicas ou psicológicas nos filhos, sabe, a suspensão eventual, não existe suspensão da convivência, sempre será no mínimo assistida, né, com a apresentação de relatório, e durante o período que fica afastado, sempre com acompanhamento junto, sabe, para verificar se de fato isso existe ou não. Acho que a justiça é extremamente cautelosa nisso. Claro que nós não temos em todas as cidades, em todos os lugares, profissionais altamente qualificados para fazer essa abordagem. E depois, assim, se passa muito tempo do fato até essa criança ser ouvida, né, aí porque logo no começo é mais fácil de perceber, porque depois chega um momento que a criança cansa de falar, cansa de repetir. É mais difícil identificar se houve abuso ou não houve abuso. Então, se o laudo é inconclusivo... A morosidade, efetivamente, é que pode atrapalhar todo esse processo. Com certeza. Porque nós temos alguns casos da mídia, né? O próprio caso da menina Isabelle, que foi jogada do quarto, que era da casa do pai com a madrasta, que se comentava de uma violência que a madrasta batia na menina. Daí tem o caso mais recente, que acho que é daquele vereador Jairzinho, não é? Que ele agredia o enteado com a mãe em casa. O próprio Bernardo, né? Aqui o caso, daí vendo pra cá o caso Bernardo, né? Que também, que o pai, ao que tudo indica,
pelo menos consentia, né, com todo esse tipo de agressão. Mas aí que eu pergunto, a morosidade, porque no caso Bernardo, que é bem mais próximo, né, de todas nós, e que nós jornalisticamente acompanhamos de uma maneira muito, muito intensa, eles não tinham muitos familiares, né? Acho que tinha a avó que reclamou um período, depois tinham amigos, né? E ele rodava muito sozinho na cidade, amigos queriam tentar ajudar e nunca se comprovou porque ele era, né, uma pessoa poderosa na cidade. Sim. Isso parece até coisa de antigamente, né? Um médico poderoso da cidade que não podiam retirar o fêmea. Não, mas assim, o que existe é mais estrutural, né? Está escrito na Constituição da República, né, de que criança merece uma proteção especial, né, com prioridade absoluta. Só que está escrito na Constituição que a responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado. Acho que não, a responsabilidade é do Estado. São cidadãos que a Constituição... o que acontece no resto dos países do mundo? A criança, quando sai da maternidade, sabe, só sai se tiver comprovado que ela vai ter onde morar, vai ter isso, aquilo. E periodicamente vai alguém visitar, sem avisar. Chega, entra na casa, tira a roupa da criança, fala com os outros, sabe, para ver se isso até com a príncipe lá da Inglaterra acontece isso. Sabe? Então, assim, o Estado não cuida das crianças. Então, a gente tem realidades aqui no Brasil horrível, né? Que as mães saem do hospital com o filho enrolado na camisola, ninguém nem sabe onde é que ela vai morar, onde é que ela vai ir, depois aparece a criança aconteceu com um rato que mordeu a bochecha da criança para ela morar embaixo da ponte. Então, assim, onde está o Estado? Então, muito dessas coisas, se tivesse uma presença do Estado, e os conselhos tutelares, que foram criados mais ou menos com essa finalidade, o fato que elas se tornaram redutos eleitorais, né? Principalmente dos evangélicos, caminho, uma escala, e até isso por ser por eleição, quando eu acho que tinha que ser por concurso público, e só poderiam ser psicólogos e assistentes sociais, só esses é que poderiam ser conselhos tutelares no serviço público e tal. Não é, a gente sabe o que acontece e tal. A maioria está dominado por essas igrejas evangélicas e que não fazem qualquer coisa, não, mas o pai dela me apoiou a minha eleição, ele é da minha religião. A troca de favores. Então, assim, isso é que também falta, né? O Estado se dar conta dessa responsabilidade. Eu acho que talvez tenha tentado o Conselho Tutelar, só que da forma que o Estado dele não funciona. Não funciona na maioria do país. A gente vê muitos casos, como a gente trabalha, né, na grande imprensa, a gente vê casos mesmo de crianças que acabam até morrendo porque sofriam violência em casa, né, e ficavam sozinhas, ou ficavam com o padrasto, ou ficavam com a avó, ou ficavam com o tio, enfim, né, que chegam nas UPAs já muito machucadas, acabam morrendo, e se pergunta, tá, mas e o Conselho Tutelar não, né? Vai se falar com vizinhos, alguma coisa? Não, mas batiam, mas eu falei com o Conselho Tutelar, sim, mas e aí ninguém tomou uma providência? Isso tem muito mesmo, né? Ao menos as atuações que eu já andei atrás e fui atrás e aconselhei que fosse, até hoje, nenhuma teve algum resultado positivo. Uma vez, nossa, a denúncia era cárcere privado de uma criança. E eles bateram na porta da casa e eles perguntaram. Sim. Né? Ela falou com os vizinhos não conheciam a criança, nunca tinha visto a criança não conhecia sorvete, a criança não conhecia a praça. Isso e aquilo. Conhecia de cor todos os programas de televisão, as propagandas, tudo que ele falava. Falava muito pouco, mas, sabe, o jeito de falar era igual na televisão. Aí perguntou, estava tudo bem? Não, tudo bem e tal. A criança nunca foi para a escola, só. E aí? Eles não fizeram nada. Essa é a parte que nós que tratamos da notícia propriamente dita, que vemos o quanto tudo é muito frágil, né? Porque acho que
2 anos, talvez, o caso eram 2 mulheres, né? A mulher tinha um filho e a criança desapareceu, né? No litoral, Tramandaí, lembra ali? História de que o corpo foi colocado numa maga, não sei o quê. E só que todo um histórico de violência, onde várias pessoas falavam dessa violência. E a violência foi, até que um dia a violência foi no limite. Mas é que as pessoas não se sentem responsabilizadas de tomar alguma providência. É lá, sabe? Era aquela frase assim, a briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Ninguém assume isso de denunciar. Ninguém assume de denunciar. Eu sou a campeã da denúncia. Exatamente. Eu sou a campeã da denúncia. Esses dias chorava uma criança, menina, e fui no prédio do lado, fui não sei o quê. Que eu fui ver assim, mas onde é que é e tal, não sei o quê. Aí eu, não, mas isso é dentro do meu prédio, achei que era do prédio do lado. Aí eu, então acho que é da hora, eu peguei e liguei para ela, me diz que tu está em casa? Não trabalho, assim, tem uma criança aqui chorando, então acho que é o teu filho. Sim. Não tem em casa, que eu vou bater, mas ele não para de chorar 1 hora. Vou dizer uma coisa, só porque eu tenho o teu telefone, porque eu ia chamar o conselho tutelar. Não, eu me sinto o máximo quando eu faço isso. Não, e eu acho... É isso. Essa questão quando eu falo a sociedade também tem que fazer a sua parte, que quando vê que tem uma coisa errada assim acontecendo, uma coisa anormal, né? Tem uma criança que chora o dia inteiro sem parar, ou escuta grito do pai e da mãe com uma criança o tempo todo, ou escuta o casal brigando, gente, liga e denuncia. Exatamente. Não precisa, o não se meter na briga, eu acho que é não bater efetivamente na porta, porque daqui a pouco é uma situação de violência, que nós também já noticiamos tantas, né? Que a pessoa acaba sendo agredida, mas tem canais para fazer a denúncia, né? E não depois, pois eu sabia, ele não comia, ele não sei o quê. Aí não adianta. É uma coisa bem complicada, né? Pra gente poder encorajar essas mulheres a tomar uma atitude e dar um basta, o que a gente pode dizer para elas fazerem? Denunciar. Não suportar qualquer tipo de violência. Perder o medo, né? Porque às vezes o medo é da represália, assim, né? Denuncia e tem a represália. Perder o medo. Mas acontece assim, claro que melhorou muito, mas ainda tem falhas no sistema, né? Então, assim, a mulher vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência. Mas agora, com todo esse mundo informatizado, que ele seja afastado do lar, que não se aproxime dela. Aí o que a delegacia diz? Daqui a 2 dias tu vai na vara para ver se o juiz definiu. 48 horas está na lei. O juiz tem para apreciar. O que ela faz nessas 48 horas? Onde é que ela vai? Para onde ela vai, exatamente. Como é que ela... Corre o risco de ser morta. Vai dizer, onde é que tu estavas? Na delegacia. Foi na delegacia. Sabe? Então, assim, é complicado. E depois, assim, se o juiz defere a medida protetiva, sabe, também tem prazo. Claro que tem situações, tem juízes extremamente ágeis, que sabe que tem canais de comunicação, quando concede uma medida protetiva, sabe, já entra no sistema da Polícia Civil, informando, avisa nessas patrulhas Maria da Penha, que é sabe, algo fantástico que tem, né? Então, todas as situações, claro que eles não conseguem acompanhar todas as mulheres vítimas de violência, mas quando a violência é muito grave, né, recebe essa comunicação e o plantão da Maria da Penha começa a fazer a ronda na casa. Então, existe essa fragilidade, depois ela sai, e para onde é que ela vai, se ela está com muito medo? Se ela sai, vai levar os filhos, e a escola dos filhos, e o trabalho dela, né? Bom, então tira ele de casa, muito bem, mas como é que a mulher trabalha? Ela tem direito pela lei de durante 6 meses não, sabe, manter a relação de emprego, enfim, sabe, mas também 15 dias pelo empregador e o resto pelo sistema único e pelo Estado, mas também assim, sem todos aqueles outros auxílios que ela recebe. Sim. Né? Então, e acho que, por exemplo, outra solução, sabe, era todos eles usarem tornozeleira eletrônica. Pois é, todos. Isso não seria mais, tipo, denunciou, né? Em Porto Alegre temos só 85 agressores usando tornozeleira. Imagina. No universo de
Já sigo catalogado. A gente perdeu as contas. A alegação que eles não têm como controlar, mas é a tal desse sistema de alarmes, né? Sim. Das mulheres estarem com o celular ou que eles botam, né? Uhum. E se ele se aproxima, aquilo dispara, começa a gritar. Então, interessante. Eu acho que isso seria uma solução imediata que já daria uma freada, né? Mas assim, no será negócio, que há né? interesse no Estado nisso? De Pois investir o dinheiro nisso? É. As questões relacionadas aos vínculos familiares, que são os direitos privados, não são interesse porque isso aí não dá votos. Que ruim, né? É complicado. Que ruim, né? Aí complica, né? Porque nessa ideia do estímulo da denúncia, a gente pode pensar também na questão da educação. Porque às vezes Mas isso é a média e a longo prazo. Na escola, né? Mas está proibido agora na escola, Então, ainda tá. exatamente aí que eu queria chegar. Porque às vezes a mãe só vai se dar conta do que ela está vivendo, ou que ela tem liberdade para fazer alguma coisa, se a filha ou o filho diz: mamãe, não deixa o papai falar assim contigo, porque não é legal. Né? Então, isso também é uma barreira muito grande, não se poder falar sobre esse tipo de coisa. Né? Não poder deixar a criança ter um entendimento do que é certo e o que é errado. Porque ser agressivo é errado, ser violento é errado. Desrespeitar é errado. Mas aí vieram com essa tal de é ideologia de gênero, que é algo que não existe. Quando essa extrema-direita, esse conservadorismo, que só aumenta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Exatamente. Acho que isso seria, que eu acho importante, a educação sexual das crianças, que é para evitar a gravidez na adolescência, né, que é uma chaga ainda. E também para, atentar essas questões de gênero, né, do respeito e tal. Mas ainda não voltou. Né? Ainda existe isso. Então, assim, não tem em casa, né? Não tem na escola. Então, naturaliza isso, bem que não dissesse. Depois isso acaba reproduzindo, porque sempre viu o pai bater na mãe, vê que casa vai bater na mulher. Né? Mais uma perguntinha. Vamos no assunto mais leve. É difícil, né? É que a gente falou ali da gravidez na adolescência, né? Isso é uma coisa também que a gente vê que depende muito também, muitas vezes, da interpretação de um juiz, né? Porque a gente não tem a legalização do aborto ainda, que não é... legalizar o aborto não é ser a favor do aborto, é ninguém simplesmente é a favor, nem quem faz. Exatamente, sabe? Mas é uma questão de saúde pública. Sim. Né? Mas aí a gente vê casos em que a lei permite, mas existe ainda uma interpretação, né? E existe uma pressão social, claro, e uma interpretação que impede a menina de fazer o aborto, até porque aquilo ali coloca em risco a vida dela, conforme a idade dela, enfim. Né? Mas é que assim, tem juízes que não deferem, né? E também acabam sendo processos que demoram. Né? Pois E depois, para realizar a interrupção da gravidez, não precisa de autorização judicial. Né? Os hospitais são obrigados a fazer. Acho que não tem nem o tal do dever de consciência que eles pudessem se recusar, porque não, tem um médico olhando, as pessoas têm um direito legal de fazer, tem que fazer. Mas assim, é que nós estamos vivendo uma época de grande retrocesso. Existem vários projetos de lei em andamento para acabar até com as hipóteses dos abortos legais, né? Que é o estupro, risco de vida da mulher, que é essa possibilidade que o Tribunal, a Justiça ampliou para os céfalos, para as crianças anencéfalas e outras possibilidades de não sobreviver, enfim, mas a tendência é nesse sentido. Olha nos Estados Unidos o que aconteceu, depois de 50 anos, né, que estava reconhecido pela Suprema Corte a possibilidade de aborto, mudou a composição e isto acabou revertendo. Que às vezes é o que eu tenho um pouco de medo também no Brasil. Várias das conquistas que se teve, eu penso exatamente num tema que sempre me foi muito caro, que é a questão do reconhecimento
os direitos da população LGBTQIA+, né, as uniões homoafetivas, essa expressão que eu criei para desmistificar um pouco o preconceito, que o Brasil é o único país do mundo que o casamento é autorizado por decisão da justiça. Não temos lei. Né? E a composição dos tribunais estão mudando. Né? Quando isso foi aprovado em 2011, foi a unanimidade. Agora já não seria se fosse aprovado. Então, com certeza. Né? Então, se um dia isso reverte. Né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa muitas coisas estarem na lei. Então, a favor da aprovação do Estatuto da Diversidade Sexual, que eu batalhei muito para apresentar, e agora na reforma do Código Civil, que eu faço parte exatamente da análise do livro do direito das famílias, que nós vamos mudar. Nós estamos botando ali que o casamento e a união estável é entre duas pessoas. Todas as expressões entre homem e mulher, isso fica eliminado. Não, é uma maneira de proibir que se proíba. É isso. Acho que é importante isso, esse recado de que é importante denunciar, é importante a gente continuar na luta, é aquela coisa do queimar o sutiã, sabe? Mas é isso, é pegar a sua voz, né? E botar para fora e falar e se meter sim e denunciar as coisas. É uma responsabilidade de todos nós, por isso que eu acho bom a gente fazer exatamente o que nós fizemos aqui hoje. Foi uma delícia. Muito obrigada. Obrigada.